com todos vocês. Estou-vos a falar diretamente da Marinha Grande e, como sempre, às segundas-feiras nós temos o Magnet Stage. Magnet Stage é uma iniciativa do Magnet System que serve sobretudo para dar o palco aos nossos afiliados que têm mais sucesso, aos nossos afiliados que se destacam, de forma a que, por um lado, eles possam fazer o seu marketing pessoal e, sobretudo, nos transmitirem os seus conhecimentos e com isso todos nós podemos interagir e aprender uns com os outros. Esta conferência hoje especificamente não se trata e não tem como objetivo ensinar e explicar o que é o Magnet System, onde é que o Magnet System o pode ajudar. Esta conferência não serve realmente para isso e todas as pessoas que estão hoje aqui pela primeira vez são realmente muito, muito bem-vindas. A conferência de hoje não tem essa finalidade. A conferência de hoje é para falar sobre produtividade e resultados, mas basta fazerem realmente uma busca dentro do nosso blog, o themagnetsystem.com/blog, e terão com certeza toda a informação que desejam. Tem também um e-mail da pessoa que vos convidou ao Magnet System, podem esclarecer as dúvidas com ele. Temos também a nossa comunidade de magnetsystem.com/comunidade, com mais de 6.000 membros, onde vocês podem tirar as vossas dúvidas. E, finalmente, também tem o nosso helpdesk, que é www.helpdesksilviofortunato.com, onde vocês podem colocar as vossas questões, ok? Mas, realmente, são todos muito bem-vindos. Como eu disse no início, esta iniciativa do Magnet Stage serve para dar o palco a qualquer afiliado do Magnet System, que tenha resultados e que esteja a fazer as coisas e que nós possamos realmente ele ter uma mensagem para nos transmitir. E convido desde já todos os nossos afiliados a se candidatarem a poder fazer uma palestra aqui no Magnet System. Hoje para mim é um prazer enorme ter esta convidada super especial. Ela tem sido uma das pessoas que se tem destacado como afiliada no Magnet System. A profissão é nutricionista, é também personal coacher, internet marketer e também desenvolve negócios dentro da área do marketing de rede. E não poderíamos ter melhor pessoa hoje para nos falar sobre o tema de produtividade e resultados. Com todos vocês, diretamente de Brasília, um grande clap à boa moda da internet. Para mim é um prazer enorme, porque além dela ser nossa afiliada, é sobretudo minha amiga, é uma pessoa que se tem destacado muitíssimo como afiliada do Magnet System, tem feito e percorrido o caminho, não por teoria, mas por prática, por fazer as coisas do dia a dia e realmente fazer as coisas acontecer para ela. E por isso, ajudem-me a receber diretamente de Brasília, Fernanda Ata. Força! Olá, muito boa noite a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo. Obrigada, Silvio, pela carinhosa apresentação. Meu nome é Fernanda Ata, como o Silvio falou. Eu sou de Brasília, né? E é um enorme prazer hoje estar aqui fazendo essa apresentação do Magnet Stage, onde vamos falar de produtividade e resultados. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre o meu percurso, né? Para que vocês me conheçam um pouquinho. Sempre gostei muito de estudar sobre desenvolvimento pessoal e profissional, justamente tanto para me autoaperfeiçoar, como para ajudar outras pessoas também a atingirem os seus objetivos e realizarem os seus sonhos. Procurando isso, eu encontrei o coaching, né, e o marketing de rede. Eu sempre achei o marketing de rede um negócio perfeito, onde a gente pode aplicar os nossos conhecimentos, né, e ajudar outras pessoas a alcançarem os seus sonhos e, ao mesmo tempo, a gente realizar os nossos sonhos também. Mas, como a maioria das pessoas, eu não tive sucesso fazendo marketing multinível da forma tradicional, onde somos ensinados a perseguir amigos, familiares e desconhecidos, né? Então, a gente acaba sendo o chato da história. E foi procurando uma forma diferente de fazer o marketing multinível que eu encontrei há aproximadamente 7 meses atrás o Magnet System, né? E essa filosofia maravilhosa de trabalho que é o marketing de atração.
Para quem não sabe, o Magnet System ele é um sistema que te ajuda a fazer o seu próprio marketing pessoal na internet. Através disso, podemos atrair contatos para a nossa oportunidade e, ao mesmo tempo, monetizar o nosso negócio, ou seja, gerar um fluxo de caixa, né, com os vários produtos do Magnet System que o Magnet System nos proporciona, né? Então, graças ao Magnet System, eu encontrei uma forma maravilhosa de trabalhar em casa, na internet. Hoje eu estou construindo o meu próprio negócio de marketing de rede 100% online, né? Fazendo marketing pessoal, atraindo pessoas para a minha oportunidade e sendo reconhecida profissionalmente na internet. Eu sou autora dos blogs Alcance Seu Sucesso.net e trabalhar em casa na internet.com, ok? O Alcance Seu Sucesso é voltado para a área de desenvolvimento pessoal e o trabalhar em casa na internet para a área de internet marketing, né, e fontes de rendimento extra que podemos obter através da internet. Bom, uma das minhas grandes dificuldades quando eu comecei a construir o meu negócio em casa foi organizar o meu tempo para ter mais resultados, né, tanto pessoais como profissionais. Como o Silvio falou, eu sou nutricionista, né, então eu trabalho também nessa forma tradicional, eu amo minha profissão. Então, eu também queria desenvolver um negócio próprio, né, para ter independência financeira futuramente. Eu chegava, então, a ficar estressada, ansiosa, com a sensação de que não ia ter tempo para concluir as minhas tarefas no prazo que eu havia estipulado. Me sentia num verdadeiro emaranhado de coisas para fazer, né? E isso é normal, a gente sentir isso. Por quê? Porque a gente nunca foi ensinado a como organizar o nosso tempo, né? A gente não foi ensinado a organizar o nosso tempo na nossa escola, por forma da gente ter mais produtividade, tanto na vida pessoal como na nossa vida profissional. E é por isso que é tão comum a gente ouvir hoje pessoas falando que 24 horas do dia é pouco para tantas tarefas que a gente deve executar diariamente. Então, como eu estava totalmente sem organização, eu não sabia como ter foco, como ter disciplina e como ter resultados, foi aí que eu comecei a pesquisar e estudar sobre como eu poderia organizar o meu dia, né? E hoje eu vou compartilhar com vocês essas técnicas e conhecimentos que vêm me ajudando muito a ter mais produtividade. Mesmo que você tenha um emprego tradicional ou faça uma faculdade, né, uma universidade, e quer também ter produtividade em seu negócio de marketing multinível, é possível, só é preciso que você tenha organização e coloque em prática algumas técnicas que vou ensinar, que eu vou compartilhar com vocês hoje, ok? Então, pessoal, o material necessário para essa formação é caneta, caderno e calculadora, ok? Como o meu grande mentor, Rui Gabriel, diz, né, mais vale um lápis pequeno do que uma memória grande. Então, a gente vai precisar de caneta, ok? Caderno e calculadora. Por quê? Porque a gente vai realizar um pequeno teste de avaliação de como você vem organizando, gastando o seu tempo, ok? Então, se vocês ainda não pegaram esse material, vai lá, que a gente espera um pouquinho. Então, vou começar. Primeiro passo para a gente ter produtividade e resultado é avaliar como a gente vem gastando o nosso tempo, né? Então, depois a gente vai diferenciar objetivos de metas e saber como definir bem esses objetivos e metas, tanto pessoais como profissionais. Vamos também saber como ter uma agenda toda preenchida com tarefas que realmente são importantes e vão contribuir para o nosso futuro pessoal e profissional. E saber como ter foco e autodisciplina no que é mais importante para você. Eu considero esse passo o mais importante. Por quê? Porque ele manterá a gente motivado todos os dias para a gente continuar seguindo em direção aos nossos resultados desejados, né?
Então, seguindo esses passos, fica mais fácil a gente ter organização, produtividade e foco nos resultados. Então, o primeiro passo é avaliar, né, como você vem gastando o seu tempo. Para isso, vamos primeiro conhecer o tempo. Nós sabemos que o tempo ele é referenciado sempre em 3 dimensões, né, ou seja, passado, presente, futuro, horas, minutos, segundos, manhã, tarde e noite. E agora vocês também vão conhecer as 3 esferas do tempo, ou seja, as atividades na qual a gente gasta o nosso tempo, né? São elas atividades importantes, atividades urgentes e atividades circunstanciais. Então, pessoal, a gente conhecendo essas esferas do tempo, é possível a gente avaliar como a gente vem gastando o nosso tempo. E para isso eu vou falar sobre cada uma delas, ok? Então, as tarefas importantes, como o próprio nome diz, são aquelas importantes para você. Ou seja, são tarefas que te trazem resultados tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional, né? Então, são aquelas que a gente tem prazo para fazer. Por exemplo, fazer atividade física é uma atividade importante. Por quê? Porque vai te dar resultados, né, de uma boa performance, bem-estar. Ficar com pessoas importantes para você, como seus filhos, seus pais, né, vão te trazer também resultados na sua vida pessoal e emocional. Fazer cursos de desenvolvimento pessoal, por exemplo, vai te trazer resultados na sua vida pessoal e profissional também, né? Fazer cursos sobre internet marketing, por exemplo, também são tarefas importantes que vão te trazer resultados profissionais, caso você queira trabalhar com internet marketing, né? E marketing de rede. E entre outras diversas atividades, que se você parar para se perguntar o que é realmente importante para mim, né? Fica fácil da gente fazer uma lista de tarefas que realmente são importantes. E as tarefas urgentes, o que são, Fernanda? Bom, as tarefas urgentes são aquelas deixadas para a última hora. Ou seja, se você não executa o que é importante para você, ele vai acabar passando para ser urgente, né? Então, essas tarefas, ela causa pressão sobre a gente, causa estresse. Eu vou dar um exemplo. Você precisa concluir um trabalho, vamos supor, daqui a um mês, mas aí você fica adiando, aí fala, não, amanhã eu começo. Aí eu chego amanhã e você fala, hoje não deu tempo, mas amanhã, né? Até que chega uma semana antes da entrega do trabalho e você começa a executar. Mas aí, junto com essa execução, vem o quê? Vem o estresse, vem a pressão, porque você não sabe se vai dar tempo para terminar, né? Então, passa noites fazendo o que você poderia ter priorizado para fazer há um mês atrás e não te causar isso, né? Além de você ter mais tempo também para pensar sobre cada etapa do trabalho e fazer tudo com mais eficiência e mais eficácia. Então, essas são as tarefas urgentes, aquelas deixadas para a última hora. E as tarefas circunstanciais, o que são? São aquelas tarefas que, ao contrário das anteriores, elas não trazem resultados para a sua vida. Ou seja, são desperdícios de tempo, né? São desperdícios no seu dia. Por exemplo, ficar o tempo todo conectado às redes sociais, né? Ou então nas suas caixas de e-mail, de 15 em 15 minutos, vendo se tem mensagem. Ou então ficar horas na frente da televisão, passando de canal em canal, vendo programas que não vão te acrescentar em nada. Entre outras incontáveis atividades que às vezes a gente faz por pura comodidade e que não acrescentam nada na nossa vida. Então, a gente pode ter muito mais produtividade se a gente colocar horário para fazer essas tarefas. Por exemplo, tirar 30 minutos do seu dia para responder as mensagens das suas redes sociais, né, dos seus e-mails. Caso for a sua circunstância, tirar 1 hora. Mas é sempre importante a gente marcar 1 hora para fazer isso, né? Por exemplo, marcar 1 hora para você ver determinado programa de televisão que você realmente goste. Assim você vai estar sendo muito mais produtivo. Então,
saber administrar o tempo é priorizar o que é importante para você, ok? É fazer com que você fazer o que te aproxima das suas metas, é fazer o que te aproxima, né, e faz você viver os seus valores. O resto, pessoal, é secundário, é perda de tempo. Então, o objetivo do teste que vamos fazer agora é identificar aonde estamos focando o nosso tempo, se são nas tarefas importantes, se são nas tarefas urgentes ou se são nas tarefas circunstanciais, ok? Todo mundo está com material aí? Digite 1 se tiver com material, calculadora, caneta e caderno. Para todo mundo, né? Então, vamos passar para o teste, ok? Bom, vou explicar como que funciona, né? Vão ser 9 perguntas, portanto, você vai enumerar aí no seu caderno de 1 a 9, ok? Eu vou fazer essas perguntas e vocês vão me responder. 1 para nunca, 2 para raramente, 3 para às vezes, 4 para quase sempre e 5 para sempre, ok? Então, você coloca a pontuação na frente aí de cada pergunta, certo? Então, vou começar. Pergunta número 1. Tenho realizado tarefas que não trazem resultados pessoais nem profissionais? Coloque aí no seu caderno se você nunca faz isso, se raramente, às vezes, quase ou sempre, né? De acordo com esses números, ok? Número 1 para nunca, número 2 para raramente, 3 para às vezes, 4 para quase sempre e 5 para sempre. Então, você tem realizado essas tarefas, né? Que não te trazem resultados, ou seja, tarefas circunstanciais que gastam o seu tempo? Pergunta número 2. Não consigo terminar tudo que me propus durante o dia? Você faz a organização do seu tempo, mas você não consegue executar tudo que você propôs no seu dia? Responda aí de acordo com a numeração, a pontuação. Escreva no caderno, tá, pessoal? Não é para escrever na tela, não, ok? É no seu caderno, tá bom? Pergunta número 3. Minhas tarefas diárias sofrem muitas interrupções em razões de coisas sem importância? Você sofre muitas interrupções, por exemplo, você está fazendo uma tarefa importante, aí vem um amigo do trabalho, né, falar sobre coisas sem importância para você, e aí você acaba desviando o seu foco. Você sofre muitas interrupções em razão de coisas sem importância? É para responder no caderno, ok, José? Pergunta número 4. Tenho dedicado tempo às pessoas importantes da minha vida? Você tem dedicado, feito programas com pessoas que são importantes para você? Por exemplo, se dedicar um tempo para conversar com seu filho, né? Ou almoçar com seus pais, ir no parque com seu irmão, ir ao cinema. Você tem feito isso? Pergunta número 5. Costumo resolver problemas e urgências que ocorrem inesperadamente em meu dia a dia. Por exemplo, seu carro, né, dá um problema, por quê? Porque você deixou de fazer a revisão nele, né? Ou então você deixa de ir no médico e aí tem problemas inesperados com a sua saúde, né? Ou então frequentemente aparecem serviços inesperados para você porque você não executa esses serviços para eles não aparecerem, né? Então, você costuma resolver esses problemas e essas urgências que ocorrem inesperadamente? Pergunta número 6. Costumo aceitar facilmente as tarefas que outras pessoas me pedem? Você frequentemente aceita
fazer tarefas que outras pessoas te pedem e acaba deixando de fazer o que é realmente importante para você? Pergunta número 7. Consigo reservar tempo para esportes, lazer e atividades pessoais? Ou seja, você reserva tempo para você fazer uma atividade física que você gosta, você tem tempo para meditar, para relaxar, né? Enfim, para cuidar de você, você tem tempo para isso? Pergunta número 8. Tenho o hábito de deixar tudo para a última hora as atividades que me proponho? Você tem muitas atividades urgentes para executar, né? Você deixa de fazer o importante e aí depois fica estressado, porque quando resolve fazer, né, o importante, o tempo é curto, e aí você acaba fazendo de qualquer jeito? Você deixa tudo para a última hora? Pergunta número 9. Estabeleço metas bem específicas e passos para alcançá-las com relação aos meus sonhos que desejo realizar em curto, médio e longo prazo? Você tem sonhos? Você tem objetivos, né, de curto, médio e longo prazo? Você tem metas para realizar esses seus sonhos, esses seus objetivos? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Ou é só o Carlos? Carlos, se você não estiver ouvindo bem, saia da sala e entre novamente, ok? Maravilha. Obrigada pelo feedback. Então, agora a gente vai descobrir como você vem gastando o seu tempo, se são com atividades importantes, urgentes ou circunstanciais. Então, aí, pessoal, por exemplo, ali no conjunto A, é referente às perguntas 2, 5 e 8, né? Então, você deve somar esses resultados. Você deve somar o resultado que deu na pergunta número 2, mais o resultado da pergunta número 5, mais o resultado da pergunta número 8, ok? E aí vai dar o total de A. A mesma coisa vocês fazem para o conjunto B e o conjunto C. Só que o conjunto B é referente às perguntas 4, 7 e 9. Então, você vai somar o resultado de 4, mais o resultado de 7, mais o resultado de 9, que vai dar o total de B. E assim a mesma coisa para o conjunto C, ok? Depois que você somar, né, o resultado, você vai somar o total que deu em A, mais o total que deu em B, mais o total que deu em C. E aí vai dar o total geral, né? Agora você vai multiplicar o total de B por 100 e vai dividir pelo total geral, ou seja, A mais B mais C. Quanto que deu aí? Né? Então, você vai multiplicar o total de B vezes 100 dividido pelo geral, ok? E a mesma coisa para os outros. Total de A vezes 100 dividido pelo total geral e o total de C vezes 100 dividido pelo total geral. Vocês entenderam? Digite 1 aí na tela. Sim, Carlos, vai estar vendo a gravação, ok? Você pode pegar a gravação depois e ver. Ok. Obrigada pelo feedback. Posso continuar? Todo mundo já fez aí? Ok, então eu vou continuar.
Então, como vocês viram, né, é importante que a gente preencha o nosso tempo com atividades importantes, ou seja, aquelas que realmente nos trazem resultados, né? O que vocês viram aí é o percentual de como você gasta o seu tempo, se são mais com atividades urgentes, se são mais com atividades importantes, ou se são mais com atividades circunstanciais. Portanto, se você tem muitas atividades urgentes, é preciso que você faça uma lista agora dessas atividades e acabe o quanto antes com essas atividades urgentes, ok? Depois, não faça mais com que suas atividades importantes se tornem urgentes, ok? Organize-se, tenha uma agenda e quando você colocar na agenda, cumpra, certo? Depois que você organizar, tiver tudo pronto, né, das suas atividades urgentes, aí sim você vai fazer uma lista de tarefas de atividades importantes que você precisa executar. E executar de verdade, né? Colocar na agenda e cumprir. É muito importante que você tenha uma agenda, ok? Então, se você ainda não adquiriu a sua agenda desse ano, adquira. Por quê? Porque a agenda vai te ensinar, vai fazer com que você seja muito mais produtivo, organizar as suas tarefas por horários, desculpa. Então, outros princípios do tempo que não devemos esquecer é colocar sentido para o seu tempo, ou seja, fazer com que cada tarefa tenha uma relevância com aquilo que é realmente importante para você, né? E disso que é o realmente importante para você, a gente vai falar daqui a pouco, quando eu falar de objetivos e metas, certo? Depois de descobrir o sentido do nosso tempo, a gente vai colocar as suas metas e suas ações no seu dia a dia para realizar os seus sonhos. Isso fará com que você evolua, né? E faça com que o seu tempo o ajude a conquistar os seus sonhos importantes. Então, é muito importante a gente colocar metas para realizar os nossos sonhos, né? Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Não adianta nada, pessoal, a gente gastar o nosso tempo com planejamentos e planos mirabolantes. Assim como também não adianta a gente ter muito conhecimento sem colocar ação para transformar os nossos conhecimentos em sabedoria. Então, é muito importante que você execute, ok? Conheça, mas execute. Faça com que isso se torne sabedoria e isso que vai agregar valor ao mercado, ok? Coloque, então, faça sua agenda, né? Tenha uma agenda toda preenchida com atividades importantes e coloque essas tarefas divididas em horários. Vejamos, pessoal, a gente tem 24 horas no nosso dia. Todo mundo tem 24 horas no dia, né? 8 horas para dormir, né? As outras 8 horas, você pode se dedicar a uma atividade, como, por exemplo, caso você trabalhe em um trabalho tradicional, ou então você faça uma universidade, né, se for o caso. Então, você tira essas 8 horas para fazer isso. Se você não tiver nenhuma dessas atividades, você pode organizar o seu tempo com outras atividades importantes, ok? E depois a gente ainda tem mais 8 horas, né, onde a gente pode dedicar para uma atividade física, para a nossa família, para ter uma renda extra, que eu recomendo muito o marketing de rede, que traz rendimentos residuais, né, para a gente, em forma de royalties, né? Então, a gente deve organizar o nosso horário de acordo com uma agenda, né, dividindo as tarefas por horários. Devemos preencher a nossa agenda com atividades que tragam resultados para você. Então, é importante que você se pergunte, o que é realmente importante para mim? O que eu quero, né, daqui a 2 anos, a 5 anos? E assim você vai alcançar os seus objetivos com as ações adequadas no seu dia a dia. Eu vou comentar um pouquinho, por exemplo, eu coloquei marketing de rede. Vamos supor que você tenha 5 horas para se dedicar ao marketing de rede, né? Se você está no seu início do seu negócio, o que você deve fazer é o quê?
é dedicar 80% do seu tempo disponível para fazer ligações, né? Ou seja, prospectar pessoas para a sua oportunidade, e os outros 20% do seu tempo você vai se dedicar a uma boa leitura, né? Ver vídeos, cursos que vão te proporcionar conhecimentos sobre o seu desenvolvimento no seu negócio, né? E também ajudar a sua equipe, né? A fazer conferências, a fazer formações. Então, é importante a gente dividir o nosso tempo assim, em 80-20, onde 80% do nosso tempo vai ser produtivo e os outros 20% não vai ser produtivo, vai ser informações, né? Onde a gente vai ganhar conhecimento e a contribuição também, que é muito importante. Por exemplo, hoje eu estou contribuindo para o conhecimento de vocês, né? Então, é muito importante que a gente contribua para o próximo sempre, para depois a gente receber de volta, ok? Ok, agora a gente vai falar sobre objetivos e metas. Dois assuntos muito especiais na nossa vida que devemos saber o que é e como defini-lo para a gente começar a ter uma vida com resultados desejados. Bom, pessoal, na literatura, alguns autores, eles não fazem diferença entre metas e objetivos. Mas, na realidade, né, a questão é que há sim diferença entre metas e objetivos. E se a gente souber o que cada um significa, depois fica muito mais prático e muito mais simples organizar o nosso planejamento de vida, né? Então, eu vou explicar sobre a diferença dos dois agora. Vamos lá. Os objetivos são aqueles que determinam a sua direção, né? Ou seja, o rumo que você deve seguir. Os objetivos determinam isso. Vamos supor que você queira ser um profissional de internet marketing muito reconhecido, né? Então, isso é um objetivo profissional. Através desse seu objetivo, você vai desenhar o seu futuro com ações no seu dia a dia, né? Então, as metas, o que são? As metas são as pequenas conquistas planejadas através dessas ações para alcançar os nossos objetivos, entendeu? Então, as metas são aquelas pequenas ações diárias, semanais, mensais, que vão te direcionar ao seu estado desejado. Por exemplo, você, para ser um profissional de internet marketing reconhecido, né, você precisa ter um blog profissional, você precisa ter o seu próprio produto para oferecer para os seus contatos, você precisa ter um autoresponder, uma página de captura, enfim. São essas pequenas conquistas que você vai realizando semana após semana que vão te direcionar para ser um profissional de internet marketing com muito reconhecimento, né? Então, as metas são essas pequenas conquistas. E o objetivo é o seu objetivo principal, né? Se tornar um profissional de internet marketing, ok? Então, planejar suas metas, pessoal, é a melhor forma, é a forma mais segura da gente garantir que o seu objetivo seja alcançado. Sem objetivos e sem metas, a gente acaba entrando na inércia, né? Fazendo as coisas por fazer, trabalhando por trabalhar, e aí a gente acaba seguindo o sentido normal da vida. Por isso é muito importante ter metas e objetivos, para a gente alcançar, a gente ir além, né? A gente alcançar coisas que a gente realmente quer para o nosso futuro, certo? Então, ter metas e objetivos bem definidos vai nos manter motivados todos os dias para a gente seguir em frente, para vencer qualquer desafio que a gente encontrar pela frente. Bom, para ter objetivos bem definidos, né, eu coloquei aí alguns exemplos de perguntas que a gente deve fazer para nós mesmos e definir os nossos objetivos. Por exemplo, que tipo de pessoa eu quero ser? O que eu quero fazer? O que eu quero ter? De que eu me orgulharia, né? Que histórias eu quero contar para os meus filhos, para os meus netos?
daqui a aproximadamente 5 anos, né? Por exemplo, eu quero ser um profissional de internet marketing muito reconhecido, eu quero ser uma grande líder, eu quero ser independente financeiramente, eu quero estar ganhando daqui a 5 anos 50 mil reais por mês, eu quero conhecer tal e tal país, eu quero ajudar uma instituição carente, eu quero ter uma casa na praia, eu quero ter tal carro. Então, é muito importante a gente ter os nossos objetivos bem definidos, ok? Se você quer ter um carro, é importante que você defina o carro, né? Por exemplo, quero ter uma Pajero da cor verde e coloque isso na sua mentalização, né? Para você ir dia após dia se motivando para realizar esses seus objetivos, certo? Por exemplo, eu coloquei como objetivo, olha, emagrecer 5 quilos. Aí eu coloquei um prazo de 2 meses, né? Aí você coloca, por que eu quero realizar esse objetivo? É importante que você coloque um prazo e cumpra esse prazo, certo? E coloque por que eu quero realizar esse objetivo, né? Por exemplo, eu quero ter mais saúde, eu quero ter mais autoestima, quero me sentir bem, bonita, elegante, né? Por exemplo, um outro objetivo, subir no meu plano de marketing de rede. Quero estar ganhando daqui a 2 meses 3 mil reais mensalmente. E aí você coloca, por que eu quero realizar esse objetivo? Porque eu quero ser reconhecida como uma grande líder, quero ter sucesso, quero ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. A minha missão é ser reconhecida, né, por acrescentar valor à sociedade. Então, é assim que a gente define os nossos objetivos, certo? E as metas? Bom, alguns exemplos de perguntas aí para a gente definir as metas, né? É fazer essas perguntas aí. Eu coloquei alguns exemplos, ok? São apenas exemplos. Mas é muito importante que a gente se pergunte sempre. A gente converse consigo, né? A gente converse com nós mesmos. Por exemplo, como que eu vou atingir os meus objetivos? O que eu devo fazer para atingir os meus objetivos? Quando eu começarei? Quando eu vou atingir a minha primeira etapa? Então, a gente deve lembrar que as metas são aquelas pequenas conquistas que vão te levar ao resultado final, né? Ao seu estado desejado. Então, por exemplo, aí eu coloquei como meta, o objetivo era emagrecer 5 quilos, né? Então, a meta, aí eu coloquei, emagrecer 2,5 quilos, né? O que eu devo fazer? Eu devo caminhar 5 quilômetros 5 vezes na semana, eu devo me alimentar bem. Aonde que eu vou fazer isso? Na minha casa, no meu condomínio, na minha rua, né? E colocar a data de começo e de fim, né, para realizar esse objetivo. Por exemplo, também subir no meu plano de marketing de rede, ganhar uma meta, né? Eu tinha colocado como objetivo 3 mil reais, uma meta 1.500 mensalmente. E aí, o que eu devo fazer? Eu devo fazer 10 ligações por dia para os meus prospectos, devo escrever um artigo 3 vezes na semana, devo fazer um vídeo, né, para colocar. Isso daí é caso que você trabalhe com internet marketing também, tá bom? Porque a gente também pode ter muito sucesso profissional com marketing de rede sem fazer o internet marketing, ok? Então, eu estou dando o exemplo aí caso vocês também trabalhem com internet marketing, ok? Então, é preciso a gente colocar a nossa meta, né? O que a gente deve fazer para alcançar essa meta, quando a gente deve fazer, aonde e uma data de começo e de fim, né? E depois disso a gente vai colocar na nossa agenda ações diárias, dia após dia, para a gente executar isso e vai alcançando nossa meta, os nossos objetivos ao longo do tempo. Certinho? Então, depois da gente planejar objetivos e metas, a gente vai nos guiar, né, para a gente manter o nosso foco e a nossa autodisciplina, né, nas ações que você definiu para alcançar os seus objetivos.
Então, como eu disse, essa é a parte mais importante. A autodisciplina, pessoal, ela começa na nossa mente, ok? Ou seja, através da identificação dos nossos pensamentos, é possível a gente saber aonde que a gente está focado a maior parte do tempo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora. Se você está vendo agora essa conferência e está perguntando assim, nossa, será que isso mesmo dá certo? O seu foco e a sua atitude está direcionado para o lado negativo, tá bom? Então, essa sua dúvida, ela vai fazer com que seu cérebro siga essas coordenadas do foco negativo. Quanto mais você pensar que você não é capaz ou duvidar que você é capaz, mais você vai focar no negativo, né? Quanto mais você focar no negativo e duvidar de você mesmo, mais você vai estar se afastando dos seus objetivos e dos seus sonhos, certo? Então, é importante lembrar que a autodisciplina e o nosso foco começa na nossa mente. A gente tem que aprender a identificar os nossos pensamentos. Então, para que a gente mantenha o nosso foco no que é positivo, no que te leva a ter resultados, eu vou explicar passos, né, práticos de mudança de foco em 4 etapas. A primeira etapa é o seguinte, você deve se perguntar assim, onde está o meu foco a maior parte do tempo? Você deve criar o hábito de escrever e entender aonde você está gastando a sua energia a maior parte do tempo. Por exemplo, se eu passo a maior parte do tempo pensando nas minhas dificuldades, pensando nos meus problemas, pensando nos meus medos, na minha incapacidade, eu estou me focando no negativo e eu não alcançarei os meus objetivos assim. Por isso, é muito importante que você tenha o hábito de começar a identificar os seus pensamentos. Depois de você identificar os seus pensamentos, é importante que você faça a seguinte pergunta, passo 2. Aonde eu quero manter o meu foco? Né? Então, é importante você eliminar os seus pensamentos negativos que você identificou anteriormente e explicar para si mesmo aonde que você quer manter o seu foco. Por exemplo, eu quero manter o meu foco a alcançar tal meta. Eu quero me concentrar em coisas boas, coisas positivas. Eu posso conseguir esse objetivo. Eu vou encontrar uma solução, ok? Então, é esse o pensamento que você tem que ter, né? Pensar sempre no positivo, assim você vai conduzir o seu cérebro para sempre estar produzindo coisas boas. E ele vai fazer com que você pense, né? Faça planos que te levem a resultados ideais para você. Ok? Então, depois da gente saber aonde você vai manter o seu foco, manter o seu foco no que é realmente importante, né, para você, é importante você saber os seus maiores motivos. Quais são os meus maiores motivos para eu manter o meu foco nisso, para eu realizar as minhas tarefas diariamente, semanalmente, mensalmente? Né? Então, a gente deve ensinar o nosso cérebro que a gente tem razão para atingir determinado objetivo. Que benefícios eu vou ter se eu mantiver disciplina nesse foco? O que eu posso ganhar com isso? Né? Então, eu vou ganhar... vou ajudar muitas pessoas, vou ser uma grande líder, vou ganhar tantos R$1.000 por mês. Então, esses são os motivos para te seguir, para te motivar, né? E começar com que você siga sempre em frente, em direção aos seus objetivos, desejados, aos seus resultados, ok? E a última etapa do processo, pessoal, é a que eu mais considero importante, pois através dela você vai começar a manter o seu foco e não vai mais se esquecer que você está treinando o seu cérebro para um novo estado, né? Então, você deve espalhar bilhetes com seus objetivos escritos por todos os lados. Por exemplo,
Você coloca lá um objetivo que você queira muito alcançar, uma motivação muito grande, né? E cola na parede do seu quarto, vai colar também na sua geladeira, no espelho ali do seu banheiro, né? No volante do seu carro, na sua agenda, no ecrã do seu computador, colar uma mensagem no seu celular, colocar, né? Então, além disso, é muito importante que você comece a focar, né? Por quê? Porque esses bilhetinhos, eles não vão te fazer mais esquecer que você está com determinado foco, com determinado objetivo para alcançar. E assim o seu cérebro vai começar a trabalhar melhor sobre esses objetivos, sobre essas metas. Certinho? Além disso, é muito importante que você comece a ressignificar todas as situações. O que eu digo ressignificar? Por exemplo, você não deve ficar se lamentando, falando, por que isso aconteceu comigo? Será que eu consigo alcançar esse objetivo? Eu não posso. Eu sou muito velho, né? Então, ao invés disso, você vai pensar o quê? O que eu aprendi com isso? O que eu posso fazer para isso não acontecer mais comigo? O que eu posso fazer para garantir que meu objetivo vai ser alcançado, né? Os próximos anos da minha vida estão aí na minha frente, por isso eu vou trabalhar para isso, né? Então, você deve fazer essas perguntas, começar a focar o seu cérebro, né? Focar o seu foco justamente nessas perguntas positivas, né? Porque se a gente começar a ficar se lamentando, a gente não vai chegar em lugar nenhum dessa forma. Vocês podem ver aí os exemplos das pessoas que vocês convivem, né? Vocês podem ver as pessoas que são bem-sucedidas de vida e as que não são, né? E começar a observar isso, né? As pessoas bem-sucedidas, elas sempre focam o seu pensamento sempre em ações, né? Em pensamentos positivos, em coisas boas. Se não aconteceu algo bom hoje, amanhã vai acontecer, né? Então, é muito importante que a gente faça isso, ok? É claro, pessoal, que as emoções, às vezes, elas podem acontecer, né? De você ficar dessa forma, desmotivado, mas é importante que a gente mude sempre. Esse foi o foco hoje da minha conferência. É importante que você mude as perguntas para você manter o foco na direção que você quer seguir. Então, a minha dica é que você comece a se perguntar e mantenha o foco e a sua disciplina. Comece a ter hábitos na sua vida, né? A comer em determinado horário, acordar em determinado horário, fazer atividade física, ter um tempo para seus familiares, ter um tempo para seus amigos e para fazer também uma oportunidade que te dê um rendimento extra, né? Então, você começa a ter resultados dessa forma, tudo bem? Então, a minha dica, né, é essa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conferência e que essas informações tenham sido muito úteis para você. Muito obrigada pela presença, pessoal. Obrigada mesmo. Um grande abraço, tá bom? Muitas felicidades. Foco nos resultados, ok? E vamos agora para as perguntas e respostas. Muito obrigada, pessoal, por tudo. O Luiz perguntou: qual deveria ser a relação ideal nas esferas do tempo? Bom, Luiz, é importante que você foque o seu tempo mais nas suas atividades importantes, né? Aquelas que te trazem resultados. E você diminua as atividades circunstanciais, né? E as suas atividades também urgentes, né? Que você não faça mais com que as atividades importantes se tornem urgentes, ok? Então, é importante a gente diminuir as atividades circunstanciais, diminuir as nossas atividades
urgentes e focar sempre nas importantes, ok? Isso mesmo, Jaci. Focar os nossos objetivos para atingir nossas metas. Bom, Carlos Henrique, onde ouço novamente essa conferência? Essa conferência está sendo gravada, ok? E vai ser disponibilizada lá no Magnet System. Tudo bem? Você pode ver de novo. Obrigada, pessoal. Maria, você pode ouvir essa conferência nesse mesmo site onde você entrou, ok? Para assistir essa conferência, lá no Magnet System. Obrigada, Conceição. Sim, é verdade, Bia. Todo mundo vai receber esse link da gravação no e-mail, tá bom? Quem está registrado aí no Magnet System. Obrigada por tudo, pessoal. Valeu, tenha uma excelente noite, ok? A próxima conferência será todas as segundas-feiras, essas conferências do Magnet Stage. Obrigada, Rui. Obrigada a todos. Tenham um excelente final de semana, ok? Ou final de semana, excelente semana, né? Eu estou atrasada um pouquinho, eu acho. Você acha que vai ser muito difícil para quem não está acostumado a usar a agenda? Não, Ana. Não vai ser difícil. É importante sim, que você tenha uma agenda, né? E comece a organizar a sua agenda por horários e comece a ter hábitos de alcançar, de cumprir, né, as suas atividades diárias. Assim, semana após semana, você vai começar a se habituar com essa nova forma, ok? Então, é importantíssimo que você tenha uma agenda e cumpra com os objetivos que você colocar na sua agenda. O caminho para construir esse padrão de vida é muito doloroso, pois temos que deixar coisas abstratas de lado. Não, Igor, a gente não deve deixar coisas abstratas de lado, né? A gente deve diminuir as atividades que não nos trazem resultados pessoais nem profissionais, focar nas atividades que trazem resultados. Isso não é doloroso, não. Futuramente você vai agradecer muito por isso, ok? Então, eu não quis dizer que você não pode ver televisão, não quis dizer que você não pode ver seus e-mails, suas redes sociais, eu não quis dizer isso. Eu falei apenas que você deve focar o seu tempo, né, nas atividades importantes e colocar sempre na sua agenda. Quando você quer ver um determinado programa de televisão, você pode ver esse programa de televisão, mas não ficar na frente da televisão horas e horas, né, mudando de canal em canal. Isso não vai te trazer resultado, ok? E não é doloroso, não. É muito bom atingir o objetivo. Ok. Muito boa noite a todos novamente, pessoal. Um grande abraço e até já. Ótimo, fantástico. Então, um grande clap à moda da internet, que são as palmas, para a Fernanda. Fernanda, maravilhoso. Aprendi realmente muitas coisas hoje contigo. E a magia acontece quando nós realmente damos a oportunidade às outras pessoas e quando elas próprias, sobretudo quando elas próprias se desafiam a elas próprias, se envolvem. E foi isso exatamente que a Fernanda fez. Obrigada, Fernanda, por teres partilhado estes conhecimentos contigo, por teres tido a coragem de avançares. E, como costuma dizer o nosso grande amigo Rui Gabriel, quem se envolve, desenvolve-se. Ok? E, portanto, finalizo com o mesmo convite que eu fiz no início. Convido a todas as pessoas
que são nossos afiliados do Magnet System, a se envolverem, darem o vosso nome, a proporem uma palestra, se realmente acharem que tem algo valioso para nos ensinar. E realmente existem muitos tesouros de sabedoria escondidos aí debaixo da almofada, debaixo da sapiência de muitos afiliados que realmente nós temos, e convido-vos a partilharem essa sapiência, essa sabedoria com todos nós. Com certeza que todos ficaremos mais ricos com isso, ok? Muito obrigado uma vez mais, Fernanda, e até à próxima segunda-feira, onde vamos ter mais um evento Magnet Stage com mais um convidado especialíssimo. Muito obrigado, Fernanda, um bem-aja e um beijinho. Tchau, tchau.